Então, para todos, muito boa tarde. Estamos de novo para nos encontrarmos com mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias aqui estamos para analisar alguns temas da atualidade local e regional. Como é hábito, em estúdio temos os nossos comentadores, pelo PSD João Carlos Almeida e pelo Partido Socialista o Vítor Cavalheiro. Não temos representante do Chega porque, como soubemos, nos últimos dias desvinculou-se do partido e ainda não há substituto para podermos ter aqui também a representante do Partido Chega neste programa de debate. Então, começando já com o primeiro tema, o interesse em fazer prospecção de diversos materiais na nossa região foi recebido com desconfiança por parte do município de Sertã, que se mostrou contra. Vamos então começar por aqui sobre este tema. João Carlos Almeida, boa tarde. Estes interesses, como ouvimos, já vários concelhos aqui à volta que têm empresas a trabalhar nesta área, a fazer prospecção e, obviamente, que o Conselho da Sertã não podia ficar para trás. Ora, então, cumprimento o Vítor Cavalheiro, Luís Fiscaia, auditório da Condestável e da Condestável TV. Obviamente, até porque eu estive a ver algumas notícias e o Governo pretende lançar concursos, até porque na Zona Centro e Zona Norte, na questão de procura de minerais como o cobre, o zinco e o lítio também, no caso. Pronto, ou outros que possam aparecer à mistura. Outros que possam aparecer, exatamente. Ora bem, eu às vezes, nós não nos podemos às vezes precipitar e se calhar devíamos informar melhor do que a situação em concreto, porque nós vamos pensar logo, e o que eu ouvi falar do Carlos Miranda, o Presidente da Câmara, é que uma grama de ouro precisa de uma tonelada, de remoção de uma tonelada de terras para produzir uma grama de ouro. Mas há outros minerais, há outras coisas, ou seja, nós não podemos pensar logo que chegam ali à nossa porta e que vão fazer uma escavação. Para já a prospecção não altera a configuração da paisagem. E eu dou um exemplo que tenho conhecimento, porque há uns anos atrás houve uma prospecção de níveis aquíferos na zona de Vila de Rei. Nós, como sabemos, à beira da Nacional 2, há uma fonte que está... Antes estava sempre a deitar, agora já tem torneiras de fecho, onde as pessoas vão constantemente encher imensos garrafões de água, porque é uma água de qualidade, pelo menos pensa-se isso, e ela deve ser... Aliás, ela é analisada, inclusive, porque às vezes há estas fontes a dizer a água não controlada e ali ela, de facto, é analisada e é controlada. E nas proximidades ali há, de facto, conhecimento, já foi estudado que há aquíferos de alguma forma importantes. Se merece ou não exploração, se são rentáveis ou não para exploração, isso já é outro assunto. Mas, pelo menos, eu não me chocava que, como outros concelhos vizinhos nossos aceitaram esta prospecção, pelo menos que nós tivéssemos conhecimento do que é que constitui os nossos terrenos. E porque há terrenos, vamos lá ver. Porque como é que se faz o cimento? É através de minerais que saem do terreno. Se não houver locais onde se possa extrair, não tínhamos essas... Como temos, por exemplo, em Souselas, temos noutros pontos do país, a exploração onde se retira os minerais que depois são tratados e que criam o cimento. Como na questão do lítio. O meu receio aqui só é que, estudando-se a prospecção, chegando-se à conclusão que será rentável em alguns dos terrenos, poderá até ser bom para os proprietários dos terrenos, que muitos deles não têm valor em termos de rentabilidade noutras situações, possa acontecer como aconteceu como está a acontecer, mas que também é exagerado nas notícias às vezes que saem do lítio na mina do Barroso, em Concelho de Boticas, em que muitos dos proprietários não queriam, no caso, foi criada uma serventia administrativa para a empresa poder usar a mina e também poder fazer prospecção nessa zona, pelo menos durante um ano. Por exemplo, é evidente que os proprietários
havendo estudos concretos que possa ser rentável a exploração de uns minerais, os proprietários não podem, são incapazes de impedir, se o Estado criar essa licença, digamos assim, em empresas especializadas. Podemos correr esse risco, mas também eu acho que não tendo custos para nós, não alterando a paisagem, que não seria de todo mau nós sabermos aquilo que temos debaixo dos pés na nossa região, porque a empresa o faria sem custos para ninguém, pronto, e inclusive para os donos dos terrenos. Mas de todas as formas, porque eu ouvi do Presidente, pronto, eu também, quando foi a questão dos painéis fotovoltaicos no Cabril, inicialmente o Presidente mostrou-se, não se mostrou contra, pelo menos, disse que até poderia ser bom na questão da manutenção da cota da água. E depois veio, mais tarde, dizer ao contrário, somos completamente contra e pronto. Isso não impede que os fotovoltaicos não se coloquem lá na mesma, mas pronto. Aqui dá logo uma ideia, de facto, que é completamente contra, não considerando viável pelos impactos negativos. Eu não sei, vamos lá ver, há terrenos aqui que nós, no meio do nada, às vezes, que não têm impactos negativos, que não afetem os níveis de água dos aquíferos que nós temos, por exemplo, não sei como é que depois a coisa puder, mas pronto, considera que é uma perda irreparável dos recursos do Conselho. Nós não temos grandes recursos no Conselho também. Os recursos naturais que nós temos não os podemos utilizar, que é a questão dos rios, não é? Das albufeiras. Não podemos utilizar conforme. Aliás, toda a margem é protegida de tal forma que nós nem sequer isso podemos utilizar. Falava da alteração da orografia, a degradação dos ecossistemas existentes, comprometia a economia local. Eu aqui não concordo, porque a economia local só teria a ganhar se houvesse uma exploração. Pronto, agora, se me disser que os impactos paisagísticos poderão ser maus para aquilo que se poderá vir a ganhar com essa extração, isso é outra coisa. Portanto, a alteração da paisagem, eu diria que se nós, algumas zonas onde é extraído a questão do calcário e da argila para fazer cimento, também faz uma cratera enorme, mas são zonas onde praticamente nós só indo para aquele local, raramente temos que ir, porque há umas zonas reservadas e que de outra coisa ali não se faria outra coisa senão pronto. Ou seja, nós verificamos quando estamos a vir de sair da autoestrada para Pombal, conseguimos ver uma zona, uma cratera ali enorme, onde é extraída argilas, mas pronto, temos também uma situação que é uma indústria de argila na zona de Avelar. De outra maneira não era possível, não é? Portanto, é uma dinâmica. Isto, ser prejudicial à economia, não é. Agora, o impacto, até que ponto é que o impacto visual também, vamos lá ver, e preocupa mais os impactos a níveis de outras situações, porque criando crateras poderão depois haver infiltrações de resíduos ou outra coisa qualquer que possam afetar os níveis freáticos e essas coisas. Não sou especialista, não sei. O que me dizem é que quando, na questão de muitas situações de recusa da prospecção de lítio, outras pessoas locais vêm dizer que é ao contrário, que as coisas são devidamente organizadas para não haver impacto assim tão negativo como é dito. E, portanto, seria o lítio, no fundo, até chamam que é o petróleo.
E será que colocava a questão aqui ao Vítor Cavalheiro para depois voltarmos de novo também ao João Carlos Almeida. Será que com a economia mundial no caminho que ela leva, será que basta nos dizer aqui Carlos Miranda, o Executivo todo, a Assembleia Municipal Jovem, que também esta semana aprovou uma moção de repúdio, será que isso basta para dizer que não queremos cá estas prospeções, Vítor Cavalheiro? Então, cumprimentava primeiro o João Carlos Almeida, o Luís Caio e os ouvintes da Rádio Condestável. Se calhar não basta, temos um exemplo recente que está toda a gente contra, o exemplo que o João Carlos falou agora aqui, que nós já aqui também discutimos, o caso dos painéis fotovoltaicos. Está toda a gente contra, está a Câmara Municipal, está a população, está a Assembleia Municipal, também com várias intervenções no sentido de dizer que é prejudicial e que não vamos, quer dizer, o Conselho assim não retira nada dali, mas a verdade é que eu creio que é um processo que já não consegue ser travado. Neste caso que estamos agora aqui a falar, pode eventualmente acontecer o mesmo. Eu também acho que se há outros valores mais altos que se levantam, como se costuma dizer, e pode efetivamente haver alguma imposição terá que ser legal, em que realmente o parecer ou a vontade da Câmara, da Assembleia, dos municípios, dos proprietários passe para segundo plano e avance mesmo uma exploração. Eu não acredito muito que isso aconteça. Porquê? Porque o João Carlos também falou aqui no lítio. Nós temos visto uma contestação enorme ao lítio, não é? À exploração do lítio. Aqui posso concordar com aquela observação do João Carlos quando diz que uma prospeção, estamos a falar de uma coisa simples, uma coisa muito superficial. Pronto, posso eventualmente concordar e provavelmente viria até na senda daquilo que está a ser passado aqui a nível local, dos concelhos vizinhos, onde também vão fazer. Aqui, presumo eu que aí não haveria aquilo que é dito aqui, portanto, aquilo que o Presidente refere aqui, que há movimentos de toneladas, milhões de toneladas de terra. E será depois, porque estes projetos têm uma duração de 10 anos e, neste momento, naquilo que se passa, por exemplo, foi o caso que eu assisti em Proença Nova, é de que a empresa diz que vai para já começar a fazer nos taludes, nas vias de comunicação, a fazer nas estradas, ainda não entrar dentro dos terrenos privados. Isso, se houver indícios aí, para aquilo que eles vão fazer, claro, depois poderá avançar, porque é um plano que é feito faseado. Sim, pronto, é uma prospeção, uma coisa mais superficial. Dá para concluir se é efetivamente lucrativo, quer para a empresa, se realmente há razão para avançar. Não sei se isso é suficiente, se não. Nessa perspectiva, poderia eventualmente, a Câmara poderia eventualmente, mas pronto, eu acho que esta posição também da Câmara foi tomada por unanimidade, não foi? O Presidente apresentou a proposta e acho que houve aqui alguma unanimidade em não sendo, se estiver dependente da Câmara, que a Câmara evite que se vá para esta, portanto, para esta prospeção, ou pelo menos para a remoção de terras e tal, como diz aqui o Presidente, e é verdade, põe-se aqui em causa muita coisa, põe-se em causa a paisagem, que andamos aqui tantas vezes a falar na paisagem, a vários níveis, investimentos enormes em nível do nosso território, da paisagem, a nível turístico, a sustentabilidade ambiental, como diz, o plano de ordenamento das albufeiras poderia eventualmente não ser lá tão próximo, poderia ser longe, mas também é colocado aqui. Depois aquelas questões legais, que pode eventualmente ser, como o João Carlos estava a dizer, depois já, se calhar, as questões legais muitas vezes até são ultrapassadas. O nosso plano diretor municipal pode estar condicionado, ou pode condicionar uma situação destas. O plano diretor municipal está em revisão.
Mas pronto, mas pode vir a condicionar. Uma zona REN ou RAN pode vir a condicionar uma situação destas. Condiciona, não condiciona. Mas pronto, há uma série de fatores que podem eventualmente condicionar. Depois também, aquilo que eu vi, porque isto é uma notícia que passa a ser pública, não vi nenhum comentário favorável também. A ideia que as pessoas têm é que realmente isto não é bom para o Conselho. E depois tem aquela percepção que nós aqui muitas vezes falamos também, que normalmente vem aqui buscar o caso da eletricidade, das barragens, etc. Agora era mais uma exploração, vão-se embora e nós ficamos sem nada. É o que as pessoas dizem nos comentários. E é um pouco verdade, infelizmente é um pouco verdade. Eu também não acho isto comparável vocês estavam a falar, não vamos ali para o Avelar, nós vemos realmente grandes explorações de caulinos. De pedra. Argilas e grandes explorações. Mas aquilo portanto, aquilo há ali realmente uma paisagem descaracterizada, com pedreiras enormes, com cavernas enormes, mas o produto está à vista. Aquilo é mesmo retirar produto. Nós aqui estamos a falar de uma coisa diferente, não é? Aquilo que se pretende em termos de minerais, não é? Ouro, pronto, se calhar aquilo que o Presidente diz aqui tem alguma lógica. É preciso, se calhar, tirar umas carradas enormes, umas toneladas e toneladas de terra para encontrar alguma coisa que se possa ter algo que se possa retirar que não é o caso ali de que estamos a falar, não é? Ali daquela zona onde se explora realmente lá a pedra. Para mim, acho que foi uma decisão sensata, na minha perspectiva, e acho que a Câmara, portanto, deve continuar, na minha perspectiva também, deve continuar a mantê-la, a não ser que, como estávamos aqui a dizer, que haja, portanto, uma imposição do governo, como houve na questão dos fotovoltaicos e como se calhar há noutras situações, e que tínhamos que aceitar. Pronto. João Carlos Almeida, agora a Câmara já fez o que tinha que fazer. Agora há também o outro lado, que é a população, tal e qual como, por exemplo, quando foi a sessão pública para explicar o projeto de prospecção em Proença Nova, que dali já saiu quase que um embrião de uma associação ligada da população a unir-se para tentar acompanhar o andamento deste projeto. Agora, neste caso aqui, também, quanto mais cedo a população se inteirar e começar a olhar para esta situação, também convinha começar-se também a movimentar. Vamos lá ver. Isso é certo. Antes de mais, ter mais informação. Porque nós às vezes agimos a quente, a pensar, vão abrir buracos por todo o lado e vamos explorar as terras e nós não ganhamos nada com isso. Não, nós primeiro temos que ouvir quem sabe e os especialistas para saber qual é o verdadeiro impacto poderá haver numa situação em concreto, que não há nada em concreto. Aliás, nós é do conhecimento que também andaram a fazer prospecção de petróleo há uns anos, em zonas do país, e que não deu em nada, não é? Portanto, foi só isso. Uma frase, porque em off nós estivemos aqui a falar há bocadinho, e eu não assisti por uma situação particular, não tive mesmo possibilidade de assistir à Assembleia Jovem, onde esteve o neto do Vítor Cavalheiro, pronto, que é melhor que o avô. Porque eu ouvi, é melhor que o avô. Não precisa de muito. Com 13 anos. E o Vítor Cavalheiro falou-me uma frase que ele, em determinada altura, terá dito em casa porque leu. Eu estou a dizer isto porque se liga àquilo onde eu quero chegar. E a frase que o Vítor Cavalheiro acabou de dizer aqui há bocadinho em off foi que o neto de 13 anos lhe disse o seguinte: a nossa sabedoria é uma gota d'água, a nossa ignorância é um oceano. Ora bem, isto foi um menino de 13 anos que leu, portanto, ele é muito melhor que o avô, portanto, vai ser qualquer coisa muito melhor, o avô nem sequer... Mas se calhar segue as pisadas do avô em termos políticos. Pode ter influência, mas se for por aí, chega mais longe que o avô, provavelmente. Mas pronto, o interesse de um menino de 13 anos que já faz isto é um sinal que acho que devemos estar atentos. E isto para dizer o quê?
nós não podemos estar contra tudo, porque senão não tínhamos... Como é que se faz? Como é que se nós temos pedras para a construção, pedras decorativas, pedras de ornamentais e tudo e mais alguma coisa, britadeiras, tem que sair de algum lado. Costuma-se dizer também, quem não tem cão caça com gato. Há novos métodos de construção que podem alternar as coisas, mas ainda não é uma coisa que esteja tão no terreno como se possa pensar. Nós precisamos muito ainda de cimento, porque a construção tradicional é à base disso. Temos que ter. Se deixarmos de ter exploração, não há. Se não tivermos as pedras, vamos usar. Pode-se não usar pedra na construção, mas é diferente. Ou seja, por isso, ouvimos falar no acidente que houve no Alentejo e naquelas pedreiras, naqueles buracos enormes que há. Olha, um exemplo muito bom que eu ouvi foi uma antiga pedreira transformada num hotel de luxo. Pela cascata abaixo, quase. É muito conhecido. A questão é, depois da exploração, o uso que aquele espaço pode ter. Pode ser dado um uso, por exemplo, há aterros. O nosso lixo vai para algum lado. Tem que haver zona de aterros. Ninguém os quer à porta. Mas muitas vezes esses aterros bem feitos são licenciados, são homologados, dão origem a um jardim, uma situação. Pronto. Nós temos que ter as situações de acordo com a nossa evolução, do que nós precisamos. E a questão do lítio, o ouro cada vez está mais caro, mas pronto, nós não chegamos aos chineses que agora descobriram para lá Mas no caso, cada vez mais utilizamos telemóveis, carros que precisam de lítio. Lá está. Ou seja, a não ser que quem não tiver cão caça com gato, comece a ver carros a hidrogénio aí na rua, ou outros meios mas os telemóveis, tudo, enquanto as baterias funcionarem, nós precisamos de baterias e que funcionarem com o lítio. Há alguém que não tem um telemóvel, até os miúdos acabaram de nascer já têm um telemóvel e depois queixam-se que o telemóvel não aguenta o dia todo porque vem vídeos, hoje o telemóvel só não cozinha, porque praticamente já faz tudo. Qualquer dia até, pronto, não cozinha, mas manda vir a comida, não é? Portanto, é assim, nós temos que dizer que não, isso na nossa porta não nos interessa. Não, nós estamos a ser egoístas, nós temos que saber. Há terrenos, há paisagens e paisagens, há terrenos no meio do nada que só têm pedras e pedregulhos que ninguém lá nem tem acesso sequer. Ora, se criarem lá uma cratera e que se extraia de lá valor, é bom para o Conselho, não venham dizer que não tem valor económico. Do PDM que não está adaptado. Nós temos um PDM em revisão e que pode, em qualquer altura, por uma situação, pode ser revisto e adaptado. Quando há um regulamento acima do município, tem que se integrar, como os planos de ordenamento, tem que se integrar no PDM. O PDM é flexível, é alterável em qualquer altura. Não pode demorar, como foi agora, de 94 até agora, são 30 anos, não é? Portanto, isto para dizer que, de facto, termos conhecimento do que temos na região não custa, só tem... é positivo. Pronto. Portanto, a nossa sabedoria é muito diminuta, como dizia o deputado, como é que se chama? Diogo, o deputado jovem na Assembleia Municipal. Pronto. E, portanto, o Governo tem a ideia de lançar em 2025 concursos de prospecção. E, portanto, isto não sei se não está interligado. Cobre, ouro e lítio. No qual, se forem considerados projetos estratégicos, ninguém os vai trabalhar. Porquê? Porque, de facto, a evolução é isto. Nós não podemos estar aqui e dizer que é tudo mau. Não é tudo mau. A gente, às vezes, tem que ter algum... Para já, a informação que estávamos a falar. Uma associação de interessados, de proprietários, pessoas capazes de ouvir e de perceber o que está em causa, para depois poder comunicar às outras pessoas. É o que está a acontecer em boticas. E hoje já não se fala negativamente como se falava há uns meses atrás da prospecção de lítio.
Depois, nós temos cobre e zinco a explorar que temos em Portugal. De onde é que vem? Neves Corvo e Aljustrel. Eu passei lá de bicicleta em Aljustrel. Não é assim um impacto tão negativo. Passei ao lado das minas de Aljustrel. Tem muitos anos. Como é que é? Concentrados tudo no tungstênio, na panasqueira. Vamos lá ver. Mas ainda há um problema que pode pôr em risco muitos milhões de pessoas, que é as escombreiras estarem junto ao Zezer, e se houver algum problema, aquelas terras contaminadas vêm todas parar ao Zezer e depois em Lisboa, ai. Pronto, ok, mas aí tem que ter esse cuidado de que salvaguardar essa situação. Portanto, há quantos anos é que existe? Já aconteceu. Portanto, pode acontecer. Então temos de salvaguardar a situação. Portanto, pronto, eu não... É assim... Isto só para dizer que, na questão da prospecção, eu acho que, à semelhança dos outros conselhos, nós devíamos permitir, pelo menos, para saber o que é que temos. E depois disso podíamos tomar posições. Nós já sabemos que, de facto, nós temos... As nossas posições valem o que valem. E, portanto, não há ninguém, nem há nenhum conselho que consiga travar a evolução, seja do que for, se acharem que é pertinente. Podem atrasar processos, mas quando tem que ser, tem que ser. Portanto, agora a questão é se nós pudermos evitar algumas coisas que achamos. Portanto, a questão dos painéis fotovoltaicos. Eu não tenho conhecimento da mais-valia que é para o Conselho. Não tenho. É uma empresa francesa que vai explorar, como a empresa do lítio, que é uma Savana, não sei quantos. E depois todos os problemas que há em termos de corrupção, de suposta corrupção em relação a essa Savana. Mas isso é outro assunto. Pronto. O que eu sei é que os particulares afetados com terrenos lá são beneficiados, e todos os terrenos que possam perder a potencialidade que tinham antes são recompensados. E o município em si ganha com isso, como eu falar que tinha de facto. Aliás, há semelhança, se nós formos a ver impacto de paisagem. As turbinas as eólicas têm um impacto negativo na paisagem. Mas quanto é que, por exemplo, a Pampilhosa da Serra usufrui à conta disso? Nós já nos habituámos às eólicas no topo da serra. Mas há também, e cada vez mais se descobre, problemas na saúde de quem está relativamente próximo dessas eólicas. Não tenho conhecimento. No fundo, eu não acho que aquilo produza qualquer tipo. É o ruído. O ruído constante que afeta o sistema nervoso. Se formos assim, quem estiver próximo do aeroporto de Lisboa provavelmente já estaria nervoso há muito tempo. Não podemos... Vamos lá ver. Há coisas bem piores do que essas. Há milhares de pessoas que vivem em situações em que o ruído é constante. E, portanto, até tem que investir em castelharias de maior qualidade, vidro triplo, por exemplo, em situações onde os aviões passam por cima. Há autoestradas que protegem as casas, as laterais com chapas próprias de acústicas, mas, no entanto, diminui, mas não elimina. E, portanto, estarmos a pensar que as eólicas, que são prejudiciais para o sistema nervoso das pessoas, aliás, elas estão colocadas muito longe das zonas habitacionais. Raramente estão próximas. Ora, se o ruído lá no alto da serra chegar cá em baixo aos moradores da Pampilhosa e de outros lados, estou a dizer Pampilhosa porque tem maior número conhecido aqui de eólicas, acho que não é por aí. Portanto, a questão é que há sempre alguém que esteja contra qualquer coisa. E nós, muitas vezes, temos que saber ouvir, saber informar melhor para, no fundo, não sermos um oceano de ignorância tão grande como dizia o Diogo. Vítor, uma coisa que vem logo à memória. Eu tenho um terreno onde pode haver ouro. Eu não posso, não sou dono
desse ouro, nem posso proibir essa prospecção, porque o subsolo não é meu. Pois, eu não sei como é que isso processa. Pronto, realmente, daí o facto das pessoas, se calhar, se não tiram nenhum benefício, embora o João Carlos aqui estava a dizer que há benefícios, eu também acho que há compensação, mas não tirando nenhum benefício, é evidente que eu também não gostaria que mexesse. Está lá o ouro, deixa lá estar. Se eu não tenho nenhum benefício daquilo que lá está, daquilo que é na minha propriedade, pronto. Mas eu aqui... O Presidente, na altura, este projeto não se traduz numa mais-valia para o nosso Conselho. Eu acho que a Câmara aqui tomou uma decisão cautelosa, mais cautelosa, porque na prática, naquilo que estamos aqui a discutir, provavelmente, e aquilo que o João Carlos falou também inicialmente, uma prospeção sem grande alteração da paisagem, que provavelmente seria... Talvez o que acontece, ou o que aconteceria, poderia eventualmente não haver aqui um impacto ambiental, ou não haver estes problemas que são aqui referenciados a nível turístico, paisagístico, etc. Mas eu acho que a Câmara, se calhar, estando escaldada, como se costuma dizer, relativamente a outras situações anteriores, e tentou, portanto, banir já o assunto logo de entrada, não havendo possibilidades de ver a hipótese sem grandes prejuízos, como estamos aqui, sem grandes prejuízos portanto, para a paisagem, para o terreno, procurou logo matar esta ideia à nascença. Eu acho que, pronto, evidente. Agora, inicialmente, digo sinceramente, a minha posição era assim um bocadinho mais contundente, ou pelo menos pensando que depois desta discussão era capaz também de aceitar que efetivamente uma coisa que não alterasse muito, que fosse realmente uma coisa superficial, mais superficial, e aquilo que o João Carlos Almeida está a dizer é que o Luís é que inicialmente é nos taludes e não sei quantos, e depois é que se partirá para outra posição, poderia eventualmente ser vantajoso, pelo menos fazer-se essa análise. Não creio que nós sejamos bafejados com esses produtos, com ouro e com zinco e com não sei quantos, não creio muito. Porque 28 gramas de ouro, uma onça a 3.300 euros, a cotação nesta altura vinha mesmo a calhar. Lá no quintal encontrar por lá assim uma mancheia dele. Era bom para todos, era bom para os proprietários, era bom para o Conselho, era bom para o país, era bom para toda a gente. Mas eu portanto, não sei se isto provavelmente é um assunto que não vai morrer, não é? Porque como nós já vimos, não é? Portanto, os nossos concelhos vizinhos estão a fazer esta prospecção. Pronto, a Sertã provavelmente, não digo que seja já, mas se efetivamente houver uma insistência ou uma imposição do Governo, como também estávamos aqui a dizer, não é? Como também poderia ser eventualmente com outros casos idênticos, mais tarde estou convencido que poderá eventualmente também fazer-se aqui alguma coisa nesta parte inicial, sem grandes profundidades, mais superficial e mais a título inspectivo, saber o que é há ou não há. Até porque estas empresas, por aquilo que foi dito pelo técnico, pelo responsável da empresa que está a fazer a prospecção em Proença Nova, este trabalho competiria à Direção-Geral de Energia e Geologia. Energia e Geologia. Pois, mas só que, como não têm capacidade para o fazer, estas empresas depois têm que ceder a essa Direção-Geral, têm que lhe ceder os trabalhos que estão a fazer. Sim, e tal como acontece com a EDP, por exemplo, que temos quase o monopólio, não podendo fazer, ou entrega a empresas da especialidade, homologadas por eles, para fazer. Na questão, pronto, mas aqui a questão do subsolo não ser nosso. De facto, nós, se quisermos explorar um aquífero, temos que pedir uma autorização, que é aquilo que está mais à superfície, não é? Portanto, se for petróleo, tem lá mais abaixo,
não o podemos fazer no nosso terreno só porque sim, não é? Nós não podemos ter um terreno e fazer um furo para captação de água para a nossa casa sem uma autorização. Pode até ser recusado. E, portanto, tudo o que está para baixo tem que ter autorização para ser explorado, não é? É evidente, claro que se for uma situação rentável, o proprietário ganha sempre com isso. Não terá os direitos do que sai de lá. Pronto. Aliás, em Proença Nova estava um grande proprietário florestal do Conselho, e ele dizia, não, eu não estou contra, eu quero saber quanto é que valem os meus terrenos, porque provavelmente terá terrenos que provavelmente será pedra e pouco mais. E ele dizia, não, ele não era contra, porque a maior parte deles... Eu quero ver o que é que eu lucro com isto. Exatamente. Porque há pessoas que têm hectares de terreno que não valem nada, aliás, não... Vamos lá ver. Mas os terrenos são deles. Sim, mas por isso mesmo é que podem ter a expectativa de os valorizar. Pois. E essas prospecções podem dar origem a uma avaliação diferente, uma valorização. Eu dou o exemplo, por exemplo, da exploração florestal. Há zonas de terrenos que valem por hectare algum dinheiro para a plantação. Há outros que já não valem porque estão fora, não são rentáveis a nível de crescimento das plantas. E, portanto, quem tem terrenos num lado ou tem terrenos no outro sabe que pode valorizar, não é? É como as eólicas também só funcionam. Eles têm que fazer primeiro uma sondagem e ver onde é que elas funcionam. Até à entrada das eólicas, quem é que valorizava os topos dos montes que não dava, nem sequer árvores davam lá? Neste momento, os proprietários desses terrenos, não explorando diretamente as antenas, têm uma renda muito, muito boa. Ganham os proprietários, eu ter um terreno onde fosse interesse colocar essas eólicas, e ganha o município, ou as freguesias. Não é? E, portanto, esta valorização de terrenos que até era impensável ao proprietário tirar de lá qualquer tipo de rentabilização, começou a ser altamente rentável. Sim. E, portanto, isso é que pode fazer a diferença. Agora, claro, com as devidas condições, informações, nós não podemos dizer logo, tirar o tapete, a toalha ao chão e dizer que não nos interessa de forma alguma. Eu acho que aqui, esta tomada de decisão terá sido mais uma tomada de decisão técnica, pelo aquilo que nós vimos aqui. Dizer que os serviços técnicos do município procederam à análise do pedido, se calhar tecnicamente há muitas contrariedades, digo eu. E há descaldado dar aquele entendimento, ou seja, acho que também aquela sensação que estamos a ser ultrapassados, independentemente da nossa posição, fazerem o que querem na nossa região, nós não podemos explorar e veio de fora poder fazer aquilo que entendem, imposto por cima. Eu acho que também pode estar a quente nós dizermos, porque no fundo acho que é um abuso. Nós dizemos que não queremos os painéis fotovoltaicos e eles vão lá colocar os painéis fotovoltaicos, até porque já foi consignado e, portanto, é irreversível, senão tinham que indenizar a empresa. Sim. E, portanto, isso praticamente é dado assente. E aqui a decisão também terá sido mais nesse sentido e naquela perspectiva de que realmente já pensando, isto não vai dar em nada. Não vai dar em nada, vamos ficar com o terreno todo revoltado e todo descaracterizado, então é preferível matar já isto à nascença, mas pronto, é tal coisa, não é? Se calhar isto poderá eventualmente nem ser a Câmara a tomar essa decisão, se calhar a Câmara poderá ter que aceitar uma decisão superior, uma decisão do Governo, como outros casos que já aqui estamos a falar, que já aqui falámos. Ora bem, vamos aproveitar e dar uma volta para o próximo tema e que tem a ver, e que é proposto pelo João Carlos Almeida, tem a ver com o apoio do município à produção de cerveja artesanal e que vai ser este apoio para que seja criado uma unidade de produção na Várzea dos Cavaleiros. Olha, eu trouxe este tema porque trouxe no programa anterior, ou não sei se foi imediatamente anterior, se foi no outro, trouxe uma nota positiva que era aprovar de não se realizar, e são 85 mil euros que ficam nos cofres da Câmara, porque eu sempre achei que este evento era, no fundo, a beneficiar empresas particulares que beneficiavam do investimento da Câmara para poder daí tirar
o benefício da exploração da cerveja artesanal. O Presidente disse, com base nesta decisão, estarão dificuldades da empresa. Por outro lado, considera que é a altura de rever o evento. Pronto. O que me pareceu, de facto, é que a Probarte não se realizou por causa de dificuldades da empresa e que, de facto, quer-se rever o evento. E à base disso, assim, como se propôs aqui, vamos investir, porque há aqui investidores interessados no Conselho em produção de continuação de produção de energia de cerveja artesanal e de hidromel, como há alguns bons exemplos, por exemplo, que se pretendem fazer aqui nas antigas escolas primárias, que já vou falar. Mas aqui a questão é, não estando contra um investimento de 35 mil euros, e isto é um protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia, a Procer e a Câmara Municipal, mas fala que, em determinada altura, que são 2 produtores diferenciados que estão em expansão no país. Ou seja, o que me parece é que, se calhar, para já ouvi falar que o espaço da Junta de Freguesia a utilizar é onde se fazia alguns eventos da população que não estarão muito contentes com essa alteração. Depois, não sei como é que vai ser feita a exploração, porque uma coisa é nós termos uma unidade piloto de produção de cerveja artesanal e de hidromel. De hidromel talvez seja uma coisa mais leve. Cerveja artesanal envolve vários reservatórios onde vai fermentar. E, portanto, a questão é um interessado, pode haver 2, há concurso, não há concurso, para a exploração, porque tem benefícios, vai ter instalações pré-feitas, no fundo, um pouco investimento, provavelmente maquinaria, não sei se será do próprio ou não, para a produção dessa cerveja artesanal, mas que, se calhar, não é o local, as instalações indicadas para uma situação desta, até porque se houver 2 interessados, se calhar as instalações já não chegam, mas se houver só um, estamos a beneficiar só uma pessoa em função de outros que possam haver interessados e que não tenham condições para ter os mesmos apoios. Pronto, há aqui algumas, de facto, algumas questões que eu deixo no ar, não faço ideia. Portanto, o que sei é que, no âmbito deste protocolo, a Junta de Freguesia cede aquele espaço que vai ser adaptado. No caso, estão os 35 mil euros. E gerido pela Procer. Mas pronto, a Procer não vai fabricar a cerveja artesanal. Ou seja, o Presidente falou também para... tem intenção, só para fazer uma analogia aqui, projeto para a instalação de uma unidade de extração e embalagem de mel na escola primária da Portela dos Bezerrins. Eu acho que é um projeto mais abrangente. Porquê? Porque isto permite ter as condições de embalamento e qualquer produtor que esteja interessado vai lá e usa as instalações. A questão da cerveja artesanal não é assim. Portanto, envolve outros mecanismos, outro espaço. E se houver mais produtores de cerveja artesanal, não é compatível com o uso deste espaço. Portanto, a questão que eu, não discordando da situação, eu acho que devia ser mais clarificadora aqui a situação da exploração num edifício da Junta de Freguesia. No fundo, vão abdicar de um espaço que era útil para outras coisas para ser isto. Se é piloto, se é provisório, como os workplace, onde a incubadora de empresas, as pessoas não têm as condições iniciais, não precisam de investir e vão ali iniciar a sua atividade, e quando ganharem asas põem-se a voar e saem de lá para fora, como existe no CRQ e como agora o Work... Aliás, já lá esteve, a cerveja artesanal já esteve no CRQ, ela começou lá. Exatamente, como também houve mel, não sei se ainda existe a questão de uma empresa relacionada com a produção de mel. Mas pronto, a questão é que começou lá, não tem que continuar lá, não é para continuar lá. A partir do momento em que cria condições de autonomia, deve sair de lá e criar as suas condições próprias. Estes espaços servem para isso. Pronto, isto também é um projeto piloto, mas
no fundo, o que me parece aqui é que este investimento é limitado a 2 investidores que já estão pré-definidos, pelo que percebi na notícia. E, portanto, no fundo, havendo aqui uma colaboração entre entidades, poderá estar-se a beneficiar pessoas em concreto. Pronto, porque, de facto, é em detrimento de outras pessoas que possam ter as mesmas ideias de investimento e depois não tenham as mesmas condições, não sejam tratados da mesma forma. É só essa a dúvida que eu acho que deixo no ar. Aquilo que eu percebi é que, Vítor, esta questão tem a ver com a rapidez e para aproveitar eventualmente fundos europeus ou uma coisa qualquer assim. Por isso mesmo esta necessidade de se avançar rapidamente para um local e que o que foi encontrado terá sido a Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros. Eu não sei se for para aproveitar fundos comunitários, acho muitíssimo bem e acho que realmente acho que o município não deve deixar perder a hipótese de candidatar a esses fundos comunitários. A escolha do local é, como eu digo, não faço ideia quais são os critérios também da escolha, provavelmente do espaço, haveria outros espaços, haveria outro sítio mais funcional. Há aqui uma referência a dizer que, pelo vereador José Carlos, a dizer que discorda que seja, não é discordar de ser na junta da Várzea, é discordar que fosse numa junta de freguesia, poderia ser numa escola, mas também para ser numa escola é preciso que haja escolas disponíveis para isso, não sei se há. A escola da Portela está efetivamente, neste momento está vaga, estava entregue aos escuteiros em tempos. Já está na posse novamente da Câmara e é lá então é que vai ser feita a Câmara. Eu, em tempos também tentei sondar, ver qual era a possibilidade da Misericórdia de utilizar aquele espaço para ampliação de algumas salas de creche, porque não havia outro espaço, mas na altura o Presidente disse-me que já havia uma solução, tinha uma solução para ali, ou que tinha já um projeto, ou portanto, qualquer coisa em vista, e que é as queixas do Mel. Não sei se há outras escolas, eu recordo-me, por exemplo, aqui em Cernache havia, eu acho que elas ainda estão, se calhar muito degradadas, por exemplo, no Pompial havia 2 salas grandes, 2 escolas grandes, acho que ainda lá estão, degradadas. Não estarão ligadas a nenhuma associação? Agora... Eu, na altura, creio que não. O que é que mas dos Matos do Pompial está? Dos Matos do Pompial está, mas no Pompial não, eram 2 salas, porque a associação tem lá as instalações próprias junto à igreja, à capela. Mas estou a falar em escolas, porque há muita escola por aí, não é? Das escolas estão afetas a associações. Mas algumas não estão, João Carlos. Por exemplo, estas 2, porque a Câmara tentou vendê-las, estas 2, no Zé Farinha Nunes, na altura, eu creio que foi por um preço talvez elevado, como também está, talvez não tenha condições para isso, ou seja, pequena demais, na Relvas da Ermida, era para fazer um museu, também, acho que nunca chegou a ser feito. Como se fez um museu na Escola de Figueiredo, acho que está inativo também. Pronto, haverá por aí, não sei. Também se fala na Escola da Codiceira para qualquer coisa, ou pelo menos, não sei se vi qualquer coisa já relativamente. Estava entregue a uma associação, a Escola da Codiceira. Mas pronto, isto é relativamente ao local. Agora, relativamente à cerveja, houve em tempos um projeto a funcionar efetivamente no Cerquê, porque eu recordo-me perfeitamente que eu era vereador na altura e questionei a situação muitas vezes e até se falava que era um projeto com perspectivas de expansão, criar postos de trabalho, etc. Mas a verdade é que eu tenho muitas dúvidas que alguma vez alguma coisa tivesse sido feita no Cerquê, se calhar até foi. Era interessante também sabermos porque é que isto aconteceu, em termos, andámos aqui tanto tempo aqui a potenciar uma marca, a investir numa marca Provarte, não é? E agora, de repente, era interessante também saber porque é que, pronto, se calhar o proprietário, o dono da marca Provarte, mas acho que também era importante ou interessante que nós soubéssemos, porque estamos a falar, realmente, isto que é 10 edições, 11, 12 edições da Provarte, para aí, provavelmente. Não é? Houve ali um intervalo muito curto quando foi do Covid, mas foi um intervalo curto e depois regressou novamente em força, etc. E estamos a falar
de milhares de euros, não é? Há milhares de euros que já foram investidos na Provarte, portanto, mas pronto, não sabemos o que é que aconteceu. Agora, eu acho bem, pronto, a Câmara tem esta parceria, tem, portanto, essa possibilidade com a Junta da Várzea, com a Procer, provavelmente terão pessoas interessadas já para a exploração ou para este investimento. Portanto, era um evento até que tinha movimento e que as pessoas gostavam, portanto, embora nem toda a gente gosta de cerveja artesanal, mas há muito quem goste, não é? E acabando assim repentinamente e vermos com esta nova situação, é bom que a Câmara realmente olhe, uma vez que era um evento que tinha algum sucesso. Agora, como diz o João Carlos, vamos ver, não é? O dinheiro foi transferido para o Festival do Maranhão. Para o Festival do Maranhão. Não sei se aquilo se nota alguma coisa, ou talvez não se note, não é? O dinheiro também não era muito, estamos a falar de 80 mil euros. Vai-se notar, porque o evento do Festival do Maranhão vai ser dos mais caros, portanto, esse e mais algum que terá que mas, João Carlos, mas pode até ser dos mais caros, eu isso já não discuto, mas em termos, aquilo que nós já sabemos do programa do Festival do Maranhão, eu não vejo nada de novo. Não vejo nada que seja muito diferente dos anos anteriores. Pode haver mais um artista gostar mais alguma coisa ou menos alguma coisa, a não ser que haja depois no terreno coisas que nós não estamos a prever agora ou que nós estamos a ver. Porque em termos de investimento não vejo, não é pelos artistas que é preciso injetar lá mais 80 mil euros, pode ser por outras coisas, não é? À semelhança da Romaria São Nuno, em que o presidente Carlos Miranda anunciou ali no Palanque que foi um dos maiores investimentos de sempre na Romaria. Portanto, e se nós olharmos para os eventos e em termos do ano anterior, nós estamos a ver assim as diferenças. No entanto, o investimento... Estamos a ver diferença. Ainda não vimos, pronto. Não, mas quer dizer, mas olhando para o programa, vimos que o programa é ligeiramente diferente. É um programa... Pronto, eu também olhando para o programa do Festival do Maranhão, também é ligeiramente diferente para melhor. E para mais caro. Já lá trouxe grandes artistas também. Sim, está bem, mas em número nós temos ali um bom programa. Não se pode dizer que seja um mau programa. Temos um bom programa e que custa dinheiro, e portanto é isso que vamos saber, porque eu acho que os 80 mil euros que se possa poupar na Provarte não chegarão para o acréscimo de valor que se ali vai gastar. No entanto, estamos a falar que 35 mil euros já foram, não é? Aqui para este evento, para este apoio à adaptação das instalações, não é? Agora, eu nunca fui muito a favor disto, e agora chegamos à conclusão que era isso. Portanto, esta decisão foi dita pelo Presidente de acabar a Provarte. Esta decisão estará na base de dificuldades da empresa detentora da marca. O que quer dizer que a empresa é a detentora da marca e quem assegura as condições logísticas e financeiras do evento é o município. E quem andou a investir na marca este foi o evento, município. ao contrário do Festival do Maranhão, não é do município, era de uma empresa claramente apoiada e bem apoiada pelo município. E, portanto, essa aqui é a grande diferença. Portanto, mas João Carlos, eu estou plenamente de acordo. Eu também critiquei essa situação muitas vezes e nós vemos agora, e isto é um exemplo claro, andou-se aqui a apostar numa marca, numa empresa que tinha uma marca que era a Provarte, se calhar a marca acaba, digo eu, porque senão deveria ter continuidade onde tem sido apoiada. Esperemos que a Provarte não apareça um dia noutro sítio qualquer, não é? Porque eu acho que o investimento foi muito, durante muitos anos. Também era um evento também que começou a criar raiz e que as pessoas gostavam, mas é verdade que estamos a apoiar aquilo. Ao fim e ao cabo era uma empresa em que se calhar era mais lucrativo para a empresa do que propriamente o concelho também, em termos turísticos, em termos de imagem, em termos de quem gosta de cerveja artesanal, de quem cá vinha, etc. Mas pronto, esta situação parece muito mais clara, esta que estão agora a prever e que estão a implementar, a Câmara, envolvendo aqui a Procer, portanto, que está sempre ligada à Câmara nestas parcerias, se calhar é uma coisa mais clara, mais transparente. Não quer dizer que a outra fosse assim tão obscura, mas pronto, mas é o que o João Carlos estava a dizer, era uma empresa que tinha cá, ganhava o dinheiro e depois ia-se embora.
Eu acho que, pronto, o ressuscitar, não havendo hipótese de ser aprovado com cerveja artesanal, é ressuscitar da cerveja artesanal, se calhar com uma marca ligada ao sertão, digo eu. Não sei se isso depois tem marca, se não tem, mas provavelmente terá. Ter. Se calhar antes começou-se a casa pelo telhado, eventualmente aqui vamos produzir cerveja e depois então eventualmente poder pensar no festival. No festival, pois exatamente, exato. Se bem que, como falámos aqui inicialmente, eu creio que pelo menos era dito, nunca vi, mas era dito que funcionava no Cerquê. E que no Cerquê estariam os equipamentos necessários para produzir a cerveja artesanal. Eu não sei onde é que ela era produzida, mas era o que na altura se falava, é que ela era produzida, feita no Cerquê. E que aquilo que até era uma coisa para ter expansão, para ter um dinamismo maior com o tempo e tal. Nós estamos a falar, como disse há pouco, numa série de edições da Provarte. Eu nunca vi realmente que não, a Provarte, olha, aquele trabalha na Provarte, ou A, ou B, C ou D. Nunca vi alguém que dissesse, olha, sou trabalhador, sou funcionário da Provarte. Não, a Provarte estava lá, provavelmente fazia lá, não sei se fazia lá cerveja artesanal, se calhar não, mas era o que se falava na altura, que era, e estamos a falar no início da Provarte, não é? Que era no Cerquê e que era um projeto para ter continuidade. Agora, deixou de ter continuidade, é uma opção. O empresário achou que não devia continuar e acho muito bem que a Câmara tenha agarrado e tento. Agora, a questão do local, ser aqui ou ser ali, poderia eventualmente ser no outro lado. Se calhar foi o mais fácil, foi o que conseguiram encontrar. Avançamos então para o próximo tema e que se prende com estarmos à beira de assinalar os 100 anos da morte de Abílio Marçal, que é já no próximo mês de junho. Portanto, o João Carlos Almeida tem uma opinião muito firme sobre esta matéria e seria a altura de se pôr um ponto final nesta novela que já vem do tempo das guerras velhas. Já estamos aqui a falar dos direitos de superfície servidões administrativas e, porque não, expropriações, também já falámos aqui. Mas pronto, eu estive a ouvir o Presidente na abertura do São Nuno, da Romaria, e ele falou, fez um bocadinho de campanha eleitoral, como é habitual, se calhar não seria até o local indicado, em números, 4 milhões de euros investidos em Sernasto do Bom Jardim, 2 no mercado municipal, 1.2 no Smart Workplace e mais o Túlio Vitorino, a estrada estradas não sei do quê, no Matos Pompilhau, eu acho que é uma cerimónia de abertura de uma com entidades, 2 padres e entidades oficiais, e não seria o local indicado para fazer campanha eleitoral e não chatear as pessoas com números, mas pronto, o que eu só quero dizer com isto que não ouvi nada sobre a aquisição de um imóvel. Toda a gente tem falado nisto, já falámos aqui. O Abílio Marçal, que nasceu em 1800, nasceu no ano que eu nasci, em 67, só que em 1867, eu fui em 1967. E nasceu e faleceu na casa que nós todos conhecemos, junto da Rotunda São Nuno, e que, no fundo, ajudou muito a nossa terra. Foi administrador do Conselho da Sertã, portanto, em 1915 foi eleito deputado pelo Ciro Castelo Branco, prometendo uma série de obras relevantes no Conselho da Sertã, sobretudo na freguesia de Sernasto do Bom Jardim, a luz elétrica na Ponte da Boaçã. Exato. O Jardim Escola João de Deus, a criação de um subposto da Guarda Nacional Republicana, conclusão e abertura do mercado Betancourt, não é? Que já não temos vestígios, com pena nossa, e a reforma do Colégio das Missões, onde acho que até foi presidente. Mas pronto. Está em junho de 2025 que vamos assinalar os 100 anos do aniversário da morte do Abílio Marçal. E
eu acho que seria de bom tom tentarmos, já se tentou várias vezes, o executivo anterior não conseguiu, porque o proprietário da casa, de facto, acha que prefere que ela caia podre do que usufruir de um bom rendimento que possa ser a venda, além de que a propriedade já esteja expoliada de tudo o que havia ao redor, porque foi já loteado. No fundo, esta casa, como há espaços que a Câmara tem andado a comprar, tem andado a adquirir, no fundo, para a habitação e da questão do antigo quartel dos bombeiros para o não sei o quê, e outros espaços, isto seria um espaço e seria, de facto, uma boa altura para dizer às pessoas de Sernach que há fumo branco, que iriam adquirir aquele espaço para qualquer coisa que dignifique, de facto, o espaço e a pessoa que foi o proprietário. E, portanto, para dizer que recuperar aquela casa seria uma das melhores homenagens que se poderia fazer ao Abílio Marçal, advogado, político, jornalista, e que chegou a presidente do Parlamento Português, e que às vezes estamos a falar em figuras maiores do nosso Conselho, e estamos a falar de Sernach do Bom Jardim, e continuamos de ano para ano a ver aquela casa a degradar-se, e pronto, e parece que não é possível fazer qualquer coisa a esse respeito. Vítor, essa responsabilidade também esteve sobre os seus ombros durante 8 anos, que sempre se falou, portanto... Sempre se falou. Nós, na altura, fizemos uma aquisição, comprámos uma casa e restaurámos-la, que foi a Túlio Vitorino. Na altura, recordo-me que o presidente, o Dr. José Paulo Farinha, já dizia, pronto, restaura-se, mas vai ser o elefante branco. Ainda não tem, poderemos dizer que, embora esteja a funcionar, mas eu acho que ainda o Túlio Vitorino ainda não é, ou ainda não está no auge, ou naquilo que inicialmente se pensava que viesse a ser, embora eu creio que agora que já tem mais algum movimento, já há movimento, já está, pronto, aquilo foi bem restaurado. Esta casa aqui, portanto, o João Carlos já falou sobre a figura ilustre do Abílio Marçal, um ilustre sernachense, e a Câmara pode comprar desde que o proprietário queira vender, e queira vender por um preço razoável e justo, digo eu. Não querendo, não é fácil, não é? Dizer, a Câmara. Depois é assim, a Câmara comprar, tem ali um grande investimento em termos de recuperação do imóvel, e depois tem que ter um destino para aquele imóvel também, porque a gente às vezes vamos comprar isto e comprar aquilo e depois fazemos o quê com o mercado está a ser restaurado. Deixa lá que aquilo depois corra tudo bem, que aquilo fique tudo ocupado depois de ser restaurado o mercado, que realmente tenha ali uma utilização a 100%, se não tiver a 100%, que seja a 90% ou para aí assim. Depois, eu não sou contra isso, mas o destino a dar à casa. Depois, felizmente Sernach do Bom Jardim é uma freguesia muito rica em casas deste tipo. Eu até... A casa do Dr. Gil Marçal também é uma casa ilustre, também é uma casa tem uma capela, tem muita coisa. A Quinta das Águias, onde tem a capela, um imóvel. Isso não há muita coisa. Eu acho que a Câmara também não pode comprar tudo. A casa da Dona Maria Vilante, não sei se está ocupada, se está desocupada, mas é uma casa também, uma casa imponente também. As casas da família Vaz Serra, que estão por aí. Felizmente Sernach tem muito património valioso, tem muito mais do que a Sertã. A Sertã tinha onde está agora a Santa Casa da Misericórdia, um edifício antigo, tem mais um caso outro, mas Sernach nesse aspecto tem um património grande. Isto não é para desvalorizar, para dizer que não se comprar. Pode-se comprar, mas aquela casa, eu acho que é tão importante como qualquer uma das outras, não é? Talvez em termos arquitetónicos, isso é mais uma área, seja diferente, mas há aí aquela casa do Dr. Gil Marçal, como eu disse, a da Quinta das Águias, que é não sei se aquilo era um convento noutros tempos ou o que é que foi, mas pronto, aquilo é uma casa também, como nós sabemos. Uma casa senhorial. Senhorial, exatamente.
Este aqui, o Dr. Abílio Marçal já foi homenageado, e bem, pronto, foi realmente uma pessoa com alguma preponderância aqui na freguesia de Sernastre do Bom Jardim, foi um ilustre sertaginense que ocupou cargos relevantes na altura, na política já, e realmente é pena que a casa esteja naquele estado e que qualquer dia... Oxalá que isso não aconteça, que nós a vejamos no chão. Pá, eu espero bem que isso não aconteça. Eu também estou de acordo com aquilo que o João Carlos diz. Era bom que alguém tomasse conta daquilo, a Câmara, tudo bem, pronto. Nem que fosse para tentar preservá-la, não sendo uma modelação profunda, tentar preservá-la até depois lhe dar um destino. Agora também, lá está tal coisa. É preciso que o dono a queira vender e que a queira vender por um preço justo, porque provavelmente o dono quer vendê-la. Não sei se é por um preço justo, eu não sei qual é o preço, não faço ideia. O justo já tinha vendido. Pronto. E a Câmara, provavelmente também, para comprar. Eu acho que na altura a Casa Túlio Vitorino foi vendida por um preço justo. Não estamos a falar em nenhuma exorbitância, foi uma casa que foi vendida, avaliada e vendida por aquele preço. E depois foi restaurada, claro, restaurada com custos também elevados, mas de qualquer modo está lá hoje, está ali. É uma casa que hoje ficou bem, fica bem para a freguesia ter um espaço daqueles, não é? E aquela casa com a parte, com aquilo que nós vemos com a parte da arquitetura, aquilo que nós vemos exteriormente, parece-nos uma casa também que poderia ser realmente uma mais-valia depois de restaurada, recuperada e depois dar-lhe um fim. Mas lá é como eu digo, é preciso que o dono queira vender pelo preço justo e que a Câmara esteja interessada em comprá-lo. João Carlos Almeida, restaurar uma casa daquelas não deve ser pera doce, como se diz na gíria, porque aquilo é tudo pedra mole. E aqui... É um agridoce. Não, de facto, eu por acaso já fiz o levantamento daquele imóvel, porque há anos o atual proprietário pensou no investimento para lá há uns anos atrás. Portanto, provavelmente não terá conseguido executar, mas de facto eu fiz o levantamento. Mas pronto, se a venda, como já foi tentada pelo executivo anterior do José Farinha Nunes, se fosse por um preço justo, claro que a recuperação de um imóvel daqueles custa muito mais do que a compra do próprio imóvel. Aliás, custa mais recuperar aquele imóvel do que fazer um imóvel de raiz. Porquê? Porque tem características para manter que já não se fazem hoje. Precisa de trabalho de relojoeiro. E esse trabalho custa muito dinheiro porque nem todos fazem. Tem-se situações de madeira, inclusive, dos beirados. E portanto, ou se faz um bom trabalho ou não vale a pena, então. Portanto, como se fez no Túlio Vitorino. Mas o Túlio Vitorino foi vendido por um preço justo, provavelmente, mas também usufruindo da própria família, ganhou porque foi preservado o nome, a história. Portanto, para além de... A família até podia dar o imóvel à Câmara Municipal e ganhava com isso. Mas não ganhou de duas formas. Ganhou na venda do imóvel e na preservação da história do Túlio Vitorino. Ganha o Conselho, ganha a família, não é? Portanto, aqui não é bem a mesma coisa, mas de facto, se houvesse bom senso, de facto, aquela propriedade já era da Câmara há muito tempo e alguma coisa seria feita lá. A utilidade disso depois, há variedíssimas coisas que podiam ser, porque a localização é boa. Felizmente não tem grandes espaços exteriores porque foi expoliado, foi dizimado praticamente. Mas de facto, claro que a Câmara, ao pensar em comprar o imóvel, tem que pensar no investimento. E esse investimento, de facto, podemos dizer que é muito alto. E portanto, não é compatível com pequenos investimentos. Portanto, é um grande investimento e teria que ser, de facto, justificado e rentabilizado. E depois, ainda depois disso tudo, a utilidade a dar àquele espaço. A utilidade que eu acho que nós tínhamos variedíssimas coisas que podiam ser utilizadas ali. Olha, um museu, por exemplo, de qualquer situação. Portanto, há situações que para Sernastre do Bom Jardim que se podiam ali enquadrar.
E não fugindo à história da própria freguesia de Sernache do Bom Jardim. E depois era o impacto positivo que tinha para Sernache do Bom Jardim, porque nós temos ali, já foi feita a homenagem, como disse o Vítor Cavalheiro e bem, foi-se feito ali um espaçozinho alusivo ao Vila Marçal. Há pouco tivemos um livro também, da apresentação do livro do Abílio Marçal, um republicano das Beiras, homem político, a política, o político e a obra. Mas aquele espaço ali, que é a entrada de Sernache do Bom Jardim, merecia uma atenção especial. Um dia aquela casa acaba por não ter recuperação possível. E depois quem é que perde? Perde o município, perde o dono, porque não tem projeto para aquilo, não tem uma forma de rentabilizar. Porque não é fácil rentabilizar, tem que ser um município. Dar uma utilidade não é rentabilizar, porque há muitos investimentos que um município faz que não são rentáveis. No fundo, complementam a história do nosso concelho. E isso podia ser utilizado ali, como nós, a nível de artes, por exemplo, nós temos o Túlio Vitorino aqui, temos o casulo, também foi muito bem aproveitado em Figueiró dos Vinhos. E, portanto, é uma situação, são situações, por exemplo, o casulo de Figueiró dos Vinhos passa lá imensa gente, tem história. E como dizia aqui o Vítor Cavalheiro, há tantas casas, a Sernache foi um núcleo de pessoas poderosas, com recursos. Lembro-me também de Castanheira de Pera, quando era um dos, não o maior, mas o segundo maior centro de têxtil do país, a seguir à Covilhã. Nós temos lá palacetes e palacetes, temos lá temos casas senhoriais por todo o lado. Algumas umas já recuperadas, outras a precisar de recuperação. Portanto, nota-se que foi núcleos onde houve pessoas com... Se calhar antes havia mais ricos em Sernache, não havia, provavelmente, é certeza, mais ricos em Sernache do Bom Jardim do que na Sertã. Portanto, nota-se, basta olhar onde é que há casas senhoriais na Sertã. Em Sernache, notam-se aí à beira da estrada, como dizia o Vítor Cavalheiro, e estão aí. Pedrógão Pequeno também há ali uma ou duas. Mas pronto, a questão às vezes devíamos, de facto, olhar para este património antes de uma degradação tal que depois já não seja possível, digamos que, recuperar com dignidade. Ora bem, e nós avançamos para as notas soltas, notas positivas e notas negativas. Começamos pelo João Carlos Almeida. Continua de benevolente com notas positivas. Eu quase que me esqueci das notas e andei aqui a fazer uns rascunhos das notas que eu havia de trazer. E, portanto, tenho para aqui uma salganhada e uma positiva para começar, porque vinha a notícia que abriram vagas para contratar médicos de família para o Centro de Saúde da Serra. Eu não tenho médico de família, tenho que ir ao Centro de Saúde e informar como é que está a funcionar, que não faço a mínima ideia. Já disse aqui, tenho exames, foi feito pelo Dr. Horácio e ainda não os mostrei a ninguém. Bom, também fui à Inspeção do Trabalho, à Inspeção do Trabalho. Mas para esses está sempre tudo bem. Medicina do Trabalho. E parece que, pelas análises poucas que me fizeram, parece que está tudo bem. Mas pronto. Não são suficientes para outras situações. 48 médicos a contratar para a ULS Castelo Branco, 3 vagas para a Sertã. Vem desta notícia, seria ouro sobre azul se as vagas fossem preenchidas. A questão é que, se calhar, à semelhança de concursos anteriores, vão ficar desertos. E isto aqui é pena, porque, de facto, estão a querer fazer alguma coisa pela nossa saúde e depois os médicos também não colaboram. Ou se há falta de médicos, tem que abrir, de facto, alterar a questão dos números clausos e para que isto, daqui a uma década, pelo menos, não esteja a acontecer como está a acontecer agora. Depois tenho aqui mais uma nota positiva, que já foi uma incubadora de empresas, o espaço Cowork que abre na escola da Abaguaria. O José Farinha Nunes já tinha aberto ali na altura, inaugurado uma pequena incubadora, parece que uma das primeiras, a seguir ao Cerquê,
Depois não sei como é que ficou, provavelmente não avançou muito mais, mas que, no fundo, em que as pessoas podem ali iniciar uma pequena empresa sem custos, porque está tudo concentrado ali, os serviços não têm grandes... Pronto, para começar é bom e está aberto e de forma gratuita a quem tiver interesse. Isto é positivo. Também nós temos estes sítios como o Smart Workplace, que de outra dimensão, que vai ser feito em Sernás, com outras condições, provavelmente. Depois, duas notas negativas para acabar. O Mirador de Viseu, que foi inaugurado ainda há pouco, em setembro de 2024, parece que já roubaram os bancos. Quer dizer que, de facto, as pessoas não podem ter nada nesta terra porque aproveitam logo para deteriorar ou tirar para benefício próprio de algumas das situações, o que é muito triste, de facto, porque a Câmara vai gastar dinheiro outra vez a repor, mas pronto, provavelmente, se o quiserem tornar a fazer, acaba por fazer acontecer a mesma situação. E para acabar, eu volto aqui uma nota negativa para a questão do Chega outra vez, porque eu vi a notícia da Condestável, o Presidente da Assembleia foi também questionado, o João Ribeiro, Presidente da Distrital do Chega, também foi questionado, parece que foi apanhado de surpresa, diz que também há problemas de crescimento do Chega. Provavelmente vai ter um problema meio resolvido nas próximas eleições. O problema de crescimento, se calhar, vai estagnar, vai retornar um pouco no sentido descendente, e a questão das dores de crescimento, se calhar, vão diminuir. No entanto, eu acho que devia ser a situação bem clarificada, porque se houve, de facto, da parte da Cátia, não houve renúncia ao mandato. Portanto, se não houve renúncia ao mandato, o mandato é da pessoa. E se desfiliou do Chega, ela não pode ser substituída nas faltas pela Elizabeth, como tem estado a acontecer. Ou seja, se é em representação do partido, ela faltando é substituída porque está imediatamente a seguir. Se ela se desfiliou do partido, é independente. Portanto, ou renuncia ao mandato, ou, na questão das faltas, ela não pode ser substituída. Isto é o meu entendimento. E, portanto, eu acho que estas coisas deviam ser clarificadas para que, no fundo, até para eles próprios, não é positivo terem esta dúvida e esta nuance no ar que ninguém sabe o que fazer. O Presidente está à espera de clarificação, o Presidente da Distrital do Chega também. Mas pronto, isto é mais do mesmo e eu espero que, de facto, as próximas eleições, dia 18, sejam clarificadoras, porque, de facto, estas dores de crescimento, eles cresceram muito rapidamente e estão a ter grandes dores de crescimento que eu acho que vão, de facto, passar a partir das próximas eleições. Vítor Cavalheiro, também, notas positivas e notas negativas. Então, começo pelas notas negativas. É desaparecer os bancos, é uma nota igual à do João Carlos Almeida. É lamentável, realmente, que isso aconteça, mas infelizmente já estamos habituados a isto e outros. Isto está num sítio meio deserto, vão ser repostos, mas para serem repostos tem que ser com muita segurança, caso contrário poderão eventualmente voltar a desaparecer, o que é mau. Depois assim, o município contrata terapeuta da fala. É uma boa notícia, portanto, uma necessidade de alguns alunos que eram seguidos no privado, com os pais a assumir os custos, e passa a ser a Câmara com uma terapeuta da fala. No entanto, é uma medida parcial, já tive a oportunidade de o dizer, fica de fora o setor social e solidário, portanto, que é no pré-escolar, que, segundo a última carta educativa, tem mais alunos que o público. O Beato Nuno de Santa Maria tem 56, o Pinheirinho da Santa Casa tem 110, portanto são 166 no pré-escolar. E o público tem 123. Os pais dos alunos deste setor, aliás já tive essa oportunidade de falar nisto, continuam a ter que pagar,
portanto, a terapia da fala, porque há crianças que necessitam e que eu sei que estão a ser seguidos e vão ter que continuar a pagar. Portanto, foi uma medida só para o público, acho que devia ser também extensivo à educação pré-escolar destas duas entidades, portanto, do setor social. Depois, esta não era negativa nem positiva, era assim, era metade positiva e metade meio negativa. As positivas, o LS abre vagas para contratar médicos, mas não é a primeira vez que isto acontece, como já disse o João Carlos Almeida, mas infelizmente não têm sido preenchidas essas vagas. Eu, não estando propriamente nas mãos da Câmara, eu acho que, e não é a Câmara que vai agora decidir, ou que vai, mas eu acho que se não houver envolvimento de ninguém a procurar qualquer cativar, etc., eu também concordo um pouco com o João Carlos, pode eventualmente os 3 lugares ficarem vazios, como tem acontecido, infelizmente, portanto nós já estamos muito mal nesta fase, porque, como sabemos, praticamente os médicos estão quase todos reformados, ou se não estão todos, pouco faltará, e vai ser um problema. Outra que eu achei interessante, mostra um músico que há em ti. É uma boa iniciativa também. Eu há muito tempo, quando fazia parte da Filarmónica, às vezes nas brincadeiras, dizia lá um grande músico da nossa praça da Sertã, mais conhecido pelo Pesadelo, que dizia: nós mandamos um pontapé numa pedra e aparece um músico. E é verdade, a Sertã, felizmente, é uma terra de músicos, e estou convencido que com esta iniciativa vão conseguir, provavelmente, descobrir novos talentos e aparecer novos músicos. Depois, só gostava de... É um acontecimento... Isto não é propriamente... Não é negativo nem positivo, mas é um acontecimento recente que marcou o mundo. A morte do Papa Francisco. Já muito foi dito, o futuro muito mais dirá, noutros tempos, sobre a figura ímpar desta personalidade da Igreja Católica. Não nos despedimos ontem do Papa Francisco, porque garantidamente tenho a certeza absoluta que ele vai continuar na vida daquilo que ele dizia, de todos nós. Vai ser uma figura, garantidamente vai continuar a ser marcante na vida de muita gente. Por fim, o 25 de Abril, que foi muito recente também, trova ao vento que passa. Há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Manuel Alegre, uma grande figura também de Abril. 25 de Abril sempre. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. O programa é repetido na próxima quarta-feira e a partir das 21 horas fica também depois disponível em podcast e também no nosso canal do YouTube em Incontestável TV.